Olá, gente! Como estão? Pessoal, hoje nós estamos, em mais um dos nossos encontros da nossa jornada, que é a nossa jornada da mudança. E hoje nós vamos falar sobre algo bastante interessante, que é a nossa comunicação. Como é que você vê a sua comunicação, assim como um todo? Como é que você se considera na forma de se comunicar com as pessoas? Você se considera uma pessoa bem comunicativa ou uma pessoa mais quietinha? Você acredita que a sua comunicação com as pessoas, ela costuma agregar algo na vida das pessoas ou não? Como é que funciona isso aí para você? É sobre isso que nós vamos falar hoje. A comunicação transformada pelo Espírito Santo. Então não é uma comunicação apenas do que nós entendemos enquanto comunicadores, né? Enquanto pessoas que se comunicam, que conversam, que interagem, mas sim uma comunicação dirigida, né, pelo Espírito Santo, tá bom? Então, se esse vídeo ele faz sentido para você, vamos continuar aqui. E para darmos início, eu vou pedir a vocês que fechemos os olhos e vamos falar com Deus, tá bom? Senhor Jesus, obrigada, Deus, pela tua graça e misericórdia. Obrigada, Senhor, também porque temos o dom da comunicação. Nos comunicamos com as pessoas e através da nossa comunicação nós podemos transformar vidas. Então, por favor, Deus, nos oriente e nos dê sabedoria para usar este instrumento para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. E para dar início, então, nós vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas 6, verso 45. Lucas 6, verso 45. Se você tem a sua Bíblia, eu aconselho sempre que você leia na Bíblia física, é muito gostoso de ler. Eu gosto de usar mais a Bíblia online para fazer pesquisa sobre algum determinado tipo de assunto, sabe? Mas quando é para ler, eu gosto sempre da Bíblia assim física, né? Sentir aqui a palavra. Então, Lucas 6, verso 45 diz assim: Um homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mal tesouro tira o mal, porque a boca fala o que está cheio o coração. Então, se o homem é bom, aquilo que está no seu coração será expressado através da sua boca. E se o homem é mau, também. Então, o que está dentro do coração ela é explanado, né, gente, através da boca. A boca, né, ela fala daquilo que está cheio o coração, como nós estamos vendo aqui, né. Vamos ler novamente aqui, olha só. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. Então, do coração ali, ó, do tesouro do coração, que seja ali. O que é o tesouro? É algo precioso, né, é algo bom. Quem não gosta de tesouro? Né? Quando a gente é criança que assiste aqueles desenhos de piratas que corriam atrás de buscar um tesouro, né? Ali encontrar o tesouro. E quando eles encontravam alegria e tal, porque é algo precioso, né? Então, assim, se o homem ele é bom, ele tem coisas maravilhosas, tem tesouros guardados no seu coração. E esse tesouro que ele tem guardado no seu coração vai ser, né, exposto, né, através dos seus lábios, através das suas palavras. E assim também é o homem mau, né? Do tesouro do seu coração, que é do íntimo, né, daquilo que ele guarda realmente ali, que é escondido, né? O tesouro ele não fica aí exposto para todo mundo ver. O tesouro ele fica guardado, ele fica escondido, ele fica ali, né, separadinho. Então, quando o homem ele é mau, ele também tira do tesouro do seu coração, né? Aquilo que ele guarda. E esse tesouro sai através da onde? Através da boca. Então, muitas vezes nós não conhecemos as pessoas, mas quando nós precisamos nos relacionar com ela e que deixamos elas à vontade para falar o que ela pensa, como ela age, como ela vive, então você vai percebendo ali através das suas palavras o que é que ela guarda no coração. E através daquilo que você vai conseguir identificar, né? O que é importante para essa pessoa, qual é a personalidade dela, se ela tem um bom ou não, um bom caráter ou não, ou um mau caráter, né? Porque existe o bom e existe o mal, existe, né? Existe. E então é através dos lábios, tá? Do que sai do coração. E vamos ao nosso segundo verso. O segundo verso está em Tiago. Então, abra em Tiago. Eu vou abrir a minha Bíblia aqui com vocês. Aqui, achei, gente. Tiago,
capítulo 1, verso 19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Vamos ler novamente, tá? Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Então, saibam essas coisas, aprendam. É o que está falando Tiago aqui, tá? Não sou eu, é Tiago. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Então, esteja pronto, sempre esteja pronto para ouvir. Então, primeiro eu tenho que falar? Não. O melhor de tudo é ouvir. Então, primeiro, esteja pronto para ouvir. Depois, seja tardio em falar, né? Tardio para falar. E depois, tardio para se irar. Você vê aí, então, que são três, né? Três etapas. Primeiro você ouve, depois você fala. Então, só depois do que você fala é que vem, então, ali, se necessário, a ira. Porque ninguém é de ferro, né, gente? Se existe ali um conflito, em alguns momentos vai ser necessário essa parte, sim, né? Então, nós vemos ali na Bíblia que existiam conflitos. Existiam conflitos entre nações, entre pessoas, existiam. Mas o que Tiago nos orienta, sabiamente, é fazermos esses passos aí. Esteja sempre preparado para ouvir. Demore para falar, não precisa ter pressa, porque hoje em dia, com os meios de comunicação, né, que nós temos, é muito assim, muito rápido, né, tudo muito rápido. A pessoa manda uma mensagem para ti, você já, às vezes, nem pensa, e aí você já responde e acredita. Às vezes a pessoa quis falar uma coisa, você entendeu outra, e aí aquilo ali vai virando um negócio assim, que já aconteceu com vocês, a pessoa fala uma coisa, aí você entende outra, aí você responde de um jeito, talvez não tão muito educado e tal, e aí a pessoa aí já causa algum tipo de conflito. Então, vamos aqui nos atentar a esse conselho de Tiago, tá? Muito bom mesmo. Agora vamos para Efésios. Efésios, gente. Ai, tô olhando o sol lá fora, tá lindo demais, viu? Dizendo assim, ai, tem praia hoje? Não, gente, não tem. Não tem. Não tem praia aqui perto, não. Fazer o que, né? Efésios. Ai, Efésios 4, 29. Deixa eu ler aqui com vocês. Efésios 4, verso 29. Diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. Olha só que maravilha. Eu vou ler de novo. Vou ler de novo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. São palavras torpes, são aquelas palavras duvidosas. Que você sabe que se você falando, talvez ele não cause um impacto muito bom no seu ouvinte. E se unicamente, não é talvez, às vezes, de vez em quando, quem sabe, não. Unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. Então, como é que eu sei a necessidade do outro, gente? Como é que eu sei? Conhecendo o outro, ouvindo o outro. Se você ouve a pessoa que está ali conversando com você, então você vai saber o que falar e o que é necessário falar, tá? Então, você vai ver de acordo com o verso que está aqui. Unicamente o que for de boa edificação conforme a necessidade. Então, nós primeiro ouvimos, identificamos qual é a necessidade da nossa fala, para só então depois falar. E assim transmita graça aos que o ouvem. Então, o que é graça? O que é graça, gente? Graça é coisa boa, né? Graça é o que deixa leve, graça é o que transborda, é o que edifica, é o que traz paz. Esses são os versos, né? Então, nossas palavras, elas devem refletir o que está no nosso coração, porque elas refletem, seja você pensando intencionalmente ou não, apenas deixando as palavras rolarem, elas vão falar o que está dentro do coração. Então, se nós estamos cheios do Espírito Santo, nossa comunicação ela será transformadora. Você vai transformar vidas através do que você fala.
E eu não tô falando de falar numa oratória, numa pregação, no púlpito. Não, tô falando do dia a dia mesmo, com as pessoas, de sua convivência, sabe? A sua rotina diária, o que é que sai dos seus lábios. E aí você pode ter ali até um termômetro para saber como está a sua vida espiritual, de acordo com aquilo que você fala. Porque se a nossa boca fala do que está cheio o nosso coração, que é o que está ali guardadinho, que é o tesouro, então nós podemos sim identificar se nós estamos ou não com a nossa vida espiritual ali em dia. E lembrar sempre, tá? A escuta e o silêncio, ele também faz parte de uma boa comunicação. Como nós vimos aqui, é necessário parar para ouvir primeiro, tá? Primeiro, para só então, depois, se necessário, abrirmos a boca e falar. E falar não é qualquer coisa, é o que edifica. Então, é bom pensar antes de falar, tá? Não deixar as emoções ali chegar e tomar conta da situação, não. Precisamos permitir que o Espírito Santo nos ensine a falar com amor e com sabedoria. Sabedoria. Então, se nós estamos com alguma dificuldade na nossa oratória, o Espírito Santo ele pode nos ajudar a ter sabedoria para nos comunicar de forma mais agradável e melhor, tá bom? A comunicação ela tem poder. Com palavras podemos levantar ou derrubar alguém. Olha só que forte isso. Com palavras nós podemos levantar ou derrubar alguém. Podemos construir pontes ou erguer muros, o que nós escolhemos fazer. Então, através das nossas palavras, ela tem esse poder. Nós vimos ali o exemplo, né, da criação do mundo. Você que lê a Bíblia, tem lá no Velho Testamento, falando da criação do mundo, né? E tudo se fez através da palavra, né? Deus disse, Deus disse, Deus disse. Haja luz e houve luz. E então, a palavra ela tem esse poder de dar vida, né? Ela tem esse poder de dar vida. Então, através das nossas palavras, através do que nós falamos, da forma como nós nos comunicamos, ela pode fazer isso aqui, tá bom? Erguer muros ou abrir, né? Levantar pontes, enfim. Ela tem um grande poder. Então, vamos aqui estudar um pouquinho sobre a comunicação, né? Como ela o Espírito Santo, ela pode nos orientar a nos comunicar de forma melhor, tá? Então, aqui, primeiro ponto, ouvir antes de falar. Então, muitas discussões podem ser evitadas se tivermos paciências para ouvir, tá bom? Então, assim, primeiro, ouvir antes de falar. E muitas vezes as coisas já estão ali no rumo bem assim, a flor da pele, mas se nós pararmos primeiro para ouvir e antes de falar, teremos até mais sabedoria para poder achar uma solução para aquela situação. Segundo ponto, falar com sabedoria. Nem tudo precisa ser dito. E a forma como falamos é importante. Então, falar com sabedoria. Vê aí qual é o seu tom de voz. Você às vezes está falando. Você já viu aquele pessoal que fala que parece que está brigando? Parece que está discutindo? Então, vê aí qual é o seu tom de voz. Como é que você costuma se comunicar? Quais são as palavras que você se comunica? Gírias, essas coisas. Tudo isso influencia na sua comunicação e a forma com que o outro recebe. Muitas vezes essas pessoas falam assim: ah, não, você entendeu errado. Ah, você entendeu errado. Como se a culpa fosse do outro porque ouviu de forma errada. Mas e eu? Como eu estou falando? Para quê? Sabe, será que eu estou me preocupando com as palavras que eu uso, com minha tonalidade de voz, para que essa pessoa entenda exatamente aquilo que eu desejo passar para ela? É uma coisa que nós precisamos, né? Ficar esperto. Terceiro ponto, evitar palavras negativas. O que são palavras negativas? Reclamações, fofocas e palavras de críticas podem destruir relacionamentos. Então, se ali existe muita fofoquinha, muita coisinha assim, com certeza, né, destrói relacionamentos. Então, são coisas que nós precisamos evitar. E vamos ao nosso quarto ponto aqui, ó. Usar a comunicação para edificar. Podemos usar palavras para cultivar, para fortalecer e para trazer esperança a outras pessoas. Nós estamos aqui hoje conversando um pouquinho sobre a palavra de Deus. E são palavras perfeitas, maravilhosas. Porque está saindo da minha boca? Não, porque eu não sou imperfeita, mas porque está aqui, né? E quanta sabedoria há na Bíblia, né? Nesses poucos versos que nós lemos,
E quantas coisas nós aprendemos apenas com esses 3 versos. Então, a comunicação, né? Aqui é uma comunicação escrita, né? Nós estamos aqui agora conversando, uma comunicação verbal. Existe a comunicação que nós usamos o corpo, né? Para falar, então a postura e tudo. Mas a comunicação verbal é a nossa ponte principal aqui hoje da nossa conversa. Então, como nós estamos, então, desenvolvendo a nossa fala, né? E se a nossa fala está ou não edificando pessoas, está edificando almas, está trazendo, fortalecendo, trazendo esperança. Será que estamos fazendo dessa forma? Quando deixamos o Espírito Santo transformar nossa comunicação, experimentamos mais paz nos relacionamentos e nos transformamos, né? Para abençoar vidas. Aí tá, né? O Espírito Santo, ele nos ajuda e ele nos capacita para isso. Se você tem dificuldade na comunicação, eu tenho, gente, eu sou uma pessoa extremamente tímida na comunicação. Você vê aqui até o meu jeito de falar, assim, eu sou uma pessoa muito tímida e pessoalmente muito mais ainda. Mas Deus, ele capacita aqueles que ele o chama, né? Para fazer aquilo que ele pede. Então, na sua comunicação, se existe alguma coisa que você identificou aí que, sabe, eu tenho dificuldade desse jeito, o Espírito Santo, ele te capacita para isso. Vamos aos nossos 3 desafios, vamos, né? Primeiro desafio, antes de falar, pergunte a si mesma, isso edifica, isso é necessário, isso agrada a Deus, né? Antes de falar, de se comunicar, faça essas perguntas para ti. Desculpa. Nosso segundo desafio, pratique a escuta ativa, ouça mais e fale com mais sabedoria. E quando nós estamos falando aqui de ouvir, nós não estamos apenas de ficar calado esperando o outro falar. Eu digo por mim, muitas vezes assim, minha cabeça está tão cheia de coisa, assim, algumas coisas, não, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu tenho que resolver aquilo, não. E aí tem alguém conversando comigo aqui do lado. E simplesmente eu entro no automático e a pessoa começa a falar e eu tô ali no automático, eu não consigo mais ouvir nada do que a pessoa tá falando, nada, sabe? E aí depois, quando a pessoa fala assim, entendeu? Você, não é verdade? Aí eu, o quê? Como assim? E não é desse tipo de ouvir que nós estamos falando. É uma escuta ativa, ou seja, limpa sua mente e esteja ali presente, realmente, não só de corpo, mas também com seus ouvidos atentos, para entender o que a pessoa está tentando passar para ti através da fala dela. Para e ouve com sabedoria, porque dessa forma você vai ter como então falar algo que será necessário ou não, apenas escutar e dizer certo, ok, entendi. Mas se for necessária a sua fala nessa conversa, você já terá entendimento do que será necessário falar, porque você conseguiu entender qual era o objetivo da pessoa com aquela fala. Vamos lá. Se precisar, peça perdão a alguém por palavras ditas sem pensar. Já falamos sem pensar? Sim, eu já pedi perdão algumas vezes porque falei algo sem pensar. Sim, já pedi quando casada, meu ex-esposo. Depois de separada também pedi, porque quando nós estávamos nos separando, houve alguns conflitos verbais. E naquele momento eu falei algumas coisas que ofendeu. E ele se sentiu ofendido. Ele me falou, olha, eu me senti ofendido pelo que você me falou. E eu digo, realmente, independente do que você fez e me feriu e me magoou, mas ainda assim, não é algo que eu deveria ter falado, né? Então me perdoe, né? Porque a gente tem que ver muito a nossa parte. O outro falou, o outro também me ofendeu, então ok. Não, mas sabe, você tem que dar aquilo que você tem e plantar aquilo que você quer colher. Então se você quer que ser perdoado, perdoe, né? Então, se você, enfim, é desse jeito, tá? Então, se você acha que falou algo que machucou ou feriu o pensamento de alguém, vá lá e pede perdão, porque vai te deixar assim bem mais tranquila, sabe? Vai ser muito bom pra você, não só pro outro, mas principalmente pra você. E o nosso desafio, o outro desafio aqui, gente, hoje são 4 desafios, olha só. Envie uma mensagem de encorajamento para alguém. Então aí hoje você vai usar também a sua comunicação escrita. Olha aí, envie uma mensagem de encorajamento para alguém.
também uma forma de se comunicar de forma positiva e edificar a vida de alguém aí. E você pode fazer isso hoje, tá bom? Que coisa boa, né? Então deixe que o Espírito Santo transforme suas palavras, transforme sua vida, transforme a sua comunicação, que você edifique as vidas das pessoas e que aquilo que você está plantando por meio da sua comunicação volte para você de forma linda e maravilhosa, porque é assim que Deus trabalha, né, na nossa vida. E é isso que nós temos para hoje. Eu espero que tenha feito muito sentido para você. Para mim também fez bastante sentido. Bastante. Algumas pessoas, quando se comunicam comigo, eu fiquei assim, ai Deus do céu, isso aí me magoou e tudo. A gente se afeta, né, por algumas coisas, mas também nos ensina. Quando as pessoas elas falam conosco de uma forma que não nos agrada, então é um motivo de autoanalisarmos, né? De nos autoanalisar e dizer assim, olha, não é desse jeito que faz, e eu não vou fazer dessa forma, eu vou fazer diferente, né? Eu vou fazer como Deus tem aqui nos ensinado, tá bom? Então é isso, gente. Até amanhã, se assim Deus quiser. E que a jornada da mudança realmente traga mudanças para a sua vida. É o que eu espero. E estamos aqui. Um abraço e até mais.